Bom, bom dia, né? Ainda conseguimos dizer bom dia, são 11 horas. Aí, como você, já, já que estamos aqui, um bom dia para você, tá, Anderson? Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso momento, esse nosso bate-papo. Eu sou o Dr. Roosevelt, eu sou médico de trabalho, sou supervisor de saúde ocupacional, fico aqui em Pernambuco, sou responsável pelas nossas instalações aqui no Nordeste, exportando aqui do corporativo aí, ao longo de toda a nossa região aqui da América do Sul. E hoje estamos eu e o Anderson. Vou deixar você se apresentar, Anderson, a gente conduzindo aqui esse bate-papo aqui nosso. Bom dia, doutor Uso, bom dia a todos. Então, eu sou o Anderson Oliveira, sou fisioterapeuta do trabalho, ergonomista aqui na planta de Porto Real. Iniciei na planta aqui em 2006 e tenho a responsabilidade da parte de ergonomia e da parte também de gerenciamento do acompanhamento do ambulatório no que tange a LT de nível 1, nível 2 também. Perfeito. Anderson, eu acho que esse momento aqui é um momento assim, quem tiver aí com o seu café, né, Anderson, pode ficar à vontade, né? Eu, eu gosto de que esses momentos sejam o mais informal possível e que a gente consiga fazer um break, tá? Fazer um break, né? Então, hoje a gente vai falar sobre autocuidado em saúde, tá, gente? Algumas mensagens aqui, a gente bateu muito papo sobre isso aqui. Eu acho que vocês vão gostar muito dessa nossa troca aqui de experiência e também uma troca aí de uma nova mentalidade, trazer uma mentalidade para a gente nesse We All Care Days sobre o quanto que nós precisamos nos cuidar. Eu já começo com essa frase aqui, ó. No trabalho remoto, nós precisamos ter consciência e disciplina e trazer para a nossa vida algumas novas práticas. Quem nunca se deparou, tá? Assim, ó, com esses 4 itens aqui? Vou fazer aqui um pouco uma meia-culpa aqui, pensar aqui o quanto que já me atropelou aqui um pouco da má gestão de tempo, né? Um tempo para parar para fazer uma hidratação. O Anderson não pode dar aula, viu, gente? O Anderson, assim, às vezes a gente tem que estar sempre perto de alguém que seja melhor do que você, né? Então, o Anderson, às vezes, a pessoa que nessas outras coisas aqui, ó, pausa, alongamento, né? Correção postural. Vocês vão, eu vou dar spoiler, não. Vocês vão ver já já, tá? Mas vai pensando nisso aqui. O quanto que esses itens aqui interferem no seu dia a dia aí em trabalho remoto. Ou até mesmo em trabalho híbrido, você que às vezes vai para a fábrica, o quanto que o trabalho interfere e atrapalha você em cada coisa desses pontos aqui, tá? E aí eu lanço uma pergunta. Será que é o trabalho mesmo? Será que é o trabalho mesmo que nos atrapalha? Ou somos nós mesmos que nos sabotamos para aquelas coisas lá? É uma boa pergunta, né, Anderson? Essa é uma excelente pergunta. Porque, gente, autocuidado não é um luxo, não. É uma necessidade. É uma forma de você manter a sua própria performance e, ao mesmo tempo, pensar na sua saúde, né? A gente precisa organizar a rotina de trabalho, equilibrar isso com a vida pessoal, organizar o nosso espaço de trabalho, né? Organizar o nosso espaço de trabalho, né? Fazer pausas, ter uma programação de jornada de trabalho. Então, assim, quem que no trabalho remoto, parou para pensar já em fazer uma reflexão sobre como está a minha jornada de trabalho para a semana, né? E programar isso, tá? E aí, dentro disso, é óbvio que a gente vai entrar nisso aqui, né, gente? Autoconhecimento e autoobservação. É o tempo todo sobre isso. Ó, para a gente não cair
nessa situação aqui, tá? De gerir mal o tempo, de às vezes não se hidratar adequadamente, de não ter pausas, não ter momento, às vezes, para alongar. Vamos aqui é um exemplo, né? Tipo assim, alongar, não necessariamente alongar, às vezes é pausar mesmo, às vezes a gente fala assim, né? Homem tem essa coisa de querer ficar na caixa do nada, né? Na caixa do nada. Pode ser também. Ter momento para se perceber que tá ali numa postura inadequada, para não estar trabalhando igual esse cara desse GIF aqui, com a camisa arrumada e de pijama, né? De samba canção. Né? Então, assim, a gente precisa realmente ter essa consciência. E hoje a ideia é essa nossa, trazer essa consciência, tá? E lembrar que isso é parte do nosso programa global de saúde, né? Que interfere tanto na saúde física quanto na saúde mental. E que, por óbvio, está linkado com o nosso programa de well-being, né? O que a gente faz para a nossa saúde impacta no nosso bem-estar e vice-versa, tá? Então, essa aqui é uma fala de provocação, e para provocar mais ainda, eu vou chamar o Anderson, porque assim, eu falei lá no começo que tem gente, que é bom, sempre vão ter gente que é melhor que você, perto de você, né? Então, o Anderson, gente, é esse cara. Eu não vou dizer a idade dele, eu vou deixar que ele diga, mas o Anderson faz biatlon, gente. Biatlon, gente. Assim, é de não compreender. Ô, Anderson, aqui eu vou passar o palco para você, tá? Você, por favor, compartilhe esse segredo com a gente, tá? Então, doutor, realmente a minha vivência, ela, na parte físico-desportiva, ela é de longa data e ela transcende hoje, ela permeia a minha vida profissional. Então, que eu pratico hoje é o que eu acredito e que eu trago na minha vida pessoal. Eu entendo, não só a mim, mas com todos, tudo que você faz off the job, ele vai repercutir on the job. Então, se você é uma pessoa de hábitos saudáveis, você vai ter uma jornada de trabalho mais tranquila. Aqui em Portugal eu sempre digo, você para vir para o trabalho, você tem que ter uma atividade física prévia para que você passe a tua jornada de trabalho de uma forma mais tranquila, confortável e saudável. Então o Ó, autocuidado... Anderson, tem muita DABP que está assistindo a gente, tá? Eu já vou deixar o desafio lançado. A gente tem que fazer o seu encontro com o Coronel Albino, tá? Aqui de Goiânia, tá? Eu acho que vocês precisam se encontrar, a gente precisa fazer esse encontro numa próxima Stellantis Run, tá? Agora, onde será, eu não sei, mas a gente tem que promover esse encontro. Tá bom, já estou curioso para conhecê-lo. Então, seguindo nessa linha de raciocínio, o autocuidado ele é um ato de responsabilidade, porque eu sou co-gestor e corresponsável da minha carreira profissional com a minha vida fora da fábrica. Porque tudo que eu, né, já diz lá, tudo que eu semear, eu vou colher. Então, uma vez trabalhava no hospital, um médico falou no elevador, falou assim: cuida bem dos 20, doutor Jade Boechat, já era um médico em fase de aposentadoria, ele me falou no corredor: isso mesmo, cuida bem dos 20 para que o 30 seja melhor ainda, cuide bem dos 30 para que o 40 seja melhor ainda. E se todos nós agora tivermos a curiosidade de pegar o celular e disparar um cronômetro e olhar para o cronômetro, você vai perceber que à direita do dial vai estar uma velocidade absurda, que são o centésimo de segundo. Mas quando te pergunta a hora, você responde como? Que horas tem? São 11h12. A live começou há 8 minutos. Então você usa, nós usamos a hora redonda que está à esquerda do dial. Mas há de se convir, há de se entender que
A nossa vida, ela passa com os milésimos de segundo, ela é medida pelos milésimos de segundo. O atleta olímpico sabe muito bem disso, porque um ciclo olímpico de 4 anos, ele pode, sim, ganhar uma medalha de ouro ou definir se é ouro ou prata em milésimos de segundo. Mas o tempo não passa só dessa forma para o atleta olímpico, está passando hoje. Daqui a 5 minutos nós vamos estar 5 minutos mais velhos. Então, aquilo que nós devemos ter aqui, um ato de responsabilidade, é isso, entendeu? Nós temos que definir hoje. Então, essa webinar veio, Dr. Rusa falou que a gente discutiu bastante sobre isso, para que a pessoa entenda, que todos nós entendamos. Eu não sei, dos que estão me ouvindo aqui, quantos são sedentários, ou quantos praticam atividade física regularmente. Entendendo regularidade, numa semana de 7 dias, 3 a 4 vezes por semana, no mínimo, nós temos que ter uma atividade física. Então, ser sedentário, ela não bate com os conceitos do que entende a Stellantis, o Serviço de Saúde Ocupacional da Stellantis, com essa proposta de autocuidado. Como que você vai assumir uma jornada de trabalho sendo sedentário? Então, uma caminhada diária leve, de 20 a 40 minutos. Então, vamos lá, você vai dizer para mim, não tenho esses 20, 40 minutos, mas você tem no teu quarto a chance de você colocar numa TV uma música que você gosta lá para você ouvir e você fazer uma corrida estacionária. Entendeu? Corrida estacionária. Correr no mesmo lugar, por que não? Aí eu vou te propor, faça uma corrida estacionária de 15 minutos dia, toma seu banho e vai para o trabalho. Ah, mas 15 minutos é pouco. Tá bom, você não fazia nada, era sedentário. Você vai fazer, a partir de hoje, 15 minutos de corrida estacionária e fazer um alongamento e você vai sair do teu sedentarismo. Tá? Vocês conhecem isso daqui? Conhece isso, doutor Rúlio? Quem tem piscina em casa, esse é um macarrão. Macarrãozinho de piscina. O macarrão, divide ele em 3 pedaços, você fica com um, doa 2 para o colega que está do lado, e você pode ter um macarrão desse e usar para o alongamento. Você sentado, você pode levantar o braço, segurar na ponta, a mão direita segurar e puxar o macarrão para o lado direito. E aí volta. Com a mão esquerda segura e alonga para o lado esquerdo. Estica. Você pode fazer um giro espiralado para a direita, para no meio, um giro espiralado para a esquerda. Agora, me diz uma coisa, por que eu propus esse exercício aqui de segurar o macarrão e puxar o meu tronco para a direita, alongando o meu lado esquerdo? Você não vai saber porque você não é da área, mas eu estou alongando, nesse momento, o quadrado lombar. Que nome estranho, quadrado lombar. Quadrado lombar é um músculo estabilizador da bacia que, uma vez encurtado, ele vai bloquear a mobilidade da bacia, que vai te dar uma lombalgia. Vai na academia de ginástica, você paga lá R$100, R$150 e pergunta ao professor que está te acompanhando quem é o quadrado lombar e qual é o exercício que ele fez. Faz sim, pega no espaldar e alonga. Então, é um exercício de extrema importância de ser alongado, como outros exercícios que, se você tiver uma boa mobilidade da bacia, que é fisiológica, entre 2 e 3 graus, você vai evitar em muito uma dor lombar que você tenha. Entendeu? Você sentado, igual eu estou sentado, se eu cruzo a perna direita, aqui, pego a mão esquerda e seguro no joelho e levo a mão para trás, eu estou fazendo um belo exercício. Sentado, igual você está me ouvindo, cruza a perna esquerda, mão direita no joelho, leva o braço esquerdo para trás e faz um giro da coluna. Você alongando, fazendo um movimento desse, talvez você vá alongar um músculo que ele pode ser que ele não tenha sido alongado nos últimos 4 anos.
são músculos importantes para o nosso dia a dia. Dentro dessa ideia do autocuidado, eu posso fazer inúmeros exercícios, entendeu? Eu trouxe aqui uma bolinha de tênis, que são instrumentos que eu uso para os meus pacientes, para os meus colegas de trabalho. Você pode estar com a bolinha aqui, ó, apoia o antebraço em cima do tampo da mesa e passa pressionando a bolinha no antebraço direito, vai no braço esquerdo e passa massageando. O que vai acontecer quando você pressiona essa bolinha sobre o teu antebraço? Você vai permitir um amassamento com a bolinha e permitir que o aporte sanguíneo flua sobre o antebraço. Que musculatura é essa? Musculatura flexora, que normalmente está fazendo pinça ou está fazendo preensão. Você vai teclar, você vai terminar essa live, você vai teclar o dia todo e vai pegar o smartphone e vai teclar também com o dedão, com o polegar e com o indicador, ok? Por exemplo, quem que é o polegar? Olha o tamanho do flexor do polegar. Ele é o oponente dos outros dedos e ele que estreita o túnel do carpo. Então, são dicas assim que eu entendo e trago para vocês de suma importância. Aqui está colocado também, nos nossos cuidados, a hidratação. Eu falo diariamente com os colegas aqui, em especial os blue collars, chão de fábrica, que eu vivo no Gemba. Já olhou a urina, a primeira urina da manhã? A urina está como? Se você amanheceu e você percebeu que a tua urina está mais para amarela, amarela escura, você está amanhecendo um dia de uma jornada de trabalho desidratado do dia anterior. Então, nosso corpo fala, nosso corpo tem razões. Então, é isso, doutor Rússio. É isso, eu já estou aqui até bebendo minha água, viu, Anderson? Para não desaparecer você, viu? Porque tem que ser, né? E agora, gente, assim, ó, break, tá? Break mesmo. Eu gosto muito de escutar o Anderson falando essas coisas, que a gente... Eu não sei se vocês estão percebendo a mesma coisa e sentem a mesma coisa que eu sinto quando vejo o Anderson falando sobre esses assuntos, né? Que faz parte da vida dele, né? Cada item que ele está falando isso não é que ele sabe como fazer, é que ele faz isso no dia a dia, né? E essa é uma coisa aqui que eu queria iniciar esse bate-papo agora quase de orientação, né, Anderson? A gente fazer uma curva aqui quase de orientação mesmo, entrar em alguns exercícios propriamente dito, falar de alguns grupamentos musculares, né? Mas antes de qualquer coisa, eu acho que é importante a gente escutar uma coisa aqui, ó. Pausa é muito importante, tá? A pausa, ela ajuda muitas coisas. Ela reduz fadiga, ela melhora a produtividade, ela diminui a tensão muscular, ela previne estresse, favorece a circulação. Olha, tudo que o Anderson falou, a pausa potencializa também. Certo? Então, é um equilíbrio das coisas, né? Então, pausa não significa ficar sentado numa cadeira, não, tá, gente? Pausa é quebrar uma rotina, tá? É isso. E, às vezes, nessa pausa, essas pausas ativas que vocês vão fazer, vocês podem usar o que o Anderson vai orientar bem a gente aqui. E eu queria só trazer para vocês que não é uma coisa da boca para fora isso aqui, e mostrar para vocês um estudo, tá, que foi feito pela Universidade de Colômbia, com 8 juízes, tá, durante 10 meses, em que esses juízes eles tiveram todos os processos aos quais eles julgavam monitorados, e todos os processos eles mediam segundo a decisão favorável ao réu. Tá? O que acontecia? Quando o dia começava, 60% das decisões eram favoráveis ao réu. E aí, isso ia caindo ao longo de um tempo, até que acontecia o quê? Uma pausa.
esse juiz parava para fazer um lanche, tá? Então ele levantava ali, talvez ele se alongasse, não sei, né? Talvez se alongasse, talvez ele pensasse um pouco nos processos que passaram ali por ele, talvez não pensasse em nada. O fato é que ele tinha esse momento e comia. E nesse momento que ele fazia uma pausa para este lanche, quando ele voltava, as decisões voltavam aos índices do início do dia. E com o tempo isso ia caindo de novo, até que chegava uma pausa para o almoço. E isso se repetia em ciclos, né? Então aqui é só demonstrando para vocês o quão é importante o nosso gerenciamento de tempo, né? O trabalho de home office não vai ter ninguém para nos colocar na mesa para almoçar, não vai ter ninguém que nos coloque, quer dizer, às vezes tem, né? Às vezes tem um esposo que tem a esposa, às vezes tem a esposa que tem o esposo, às vezes é o filho, né? Às vezes é só o relógio que disparou. O fato é que a gente precisa se apropriar dessa nossa nessa nossa responsabilidade, né, consigo mesmo. É importante que nós entendamos isso, tá? Entendendo isso, todas as outras práticas, igual o Anderson falou, eu achei fantástico, assim. O que é a ciência diz? Olha, 20 a 40 minutos diário. Eu não consigo. Bicho, faz o que você consegue. Sabe, ô Anderson, você já assistiu Mowgli, Anderson? Você já assistiu Mowgli? Não. Nunca assistiu Mowgli? Não. Mowgli tem um urso lá chamado Balu, tá? E tem uma música que o Balu canta pro Mowgli que é assim: necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Então, às vezes, a gente está precisando fazer o que é necessário. Mudar a rotina. Inserir essa realidade dentro da nossa realidade de vida, né? Muito mais do que esperar que no trabalho tenha um momento de break, que alguém venha e faça um alongamento com a gente. Não é sobre isso. É sobre o que eu preciso fazer para sair do lugar, tá? Então, mais uma vez, Anderson, agora ensina para a gente o que é que a gente pode fazer, tá? Eu vou ficar fazendo cada coisinha aqui, tá? Sem Tá tirar nem bom. Então, esse dado é bem importante. A pausa, tão propalada pausa, ela vem, né, de uma necessidade fisiológica que a musculatura precisa de um descanso. Então, tem autores que eu aprendi, a doutora Thérèse Betterral, uma médica francesa, que ela tem 2 livros sensacionais, O Corpo Tem Suas Razões e O Corpo Fala. Então, o nosso corpo fala, ele sinaliza. Então, eu estou aqui, eu posso estar mudando de posição, você está sentado, você tem bloqueio da circulação aqui na coxa femoral e você tem bloqueio da circulação no joelho. Para os leigos que estão nos assistindo, quando você pega uma mangueira do jardim, uma mangueira do banheiro e dobra essa mangueira, você reduz o volume de água que passa por essa mangueira. Isso acontece com a nossa circulação dos membros inferiores. Com o joelho a 90 graus, o quadril a 90 graus, a gente tem uma dificuldade do retorno venoso. Então, a pausa já começa por liberar que a circulação de retorno ela flua. Então, você está trabalhando sentado a cada 1h30, no máximo 1h40, 90 minutos a 100 minutos, você pega e levanta. Você está na tua casa, você levanta e vai beber a sua água, vai beber seu café. Nesse momento, você saiu da postura sentado para a postura de pé, você já libera a tua circulação de retorno e você, ao caminhar até a cozinha, até o banheiro, você já libera essa circulação de retorno. Quando você faz Anderson, isso... eu ia até falar assim, olha, tem muita gente aqui que já escutou falar no método chamado método Pomodoro, né? Que é um método no qual nós fazemos um ciclo de atividade de 25 minutos e fazemos uma pausa de 5, né? Acho que muitos aqui já escutaram isso. Que, às vezes, com essas pequenas pausas,
nós conseguimos realmente reativar, mais ou menos fazer a mesma coisa que aqui. Trazer de volta nosso poder de decisão, trazer de volta a nossa produtividade, enxergar de uma maneira diferente, trazer um insight novo diante de uma apresentação que eu estou montando, diante de um business case que eu estou ali construindo, né? Às vezes a pausa ela tem essa, né, Anderson? Às vezes é um momento assim, você vai ali tomar um café, aí o colega tá ali do lado, às vezes, ou nem tá, às vezes é o filho, às vezes é a esposa, fala alguma coisa e faz, caramba, né? Vem um insight assim, né? É um momento de insight. Você nem tinha planejado aquilo ali, mas aquilo vem quase como uma luz, assim, né? Eureka, tipo assim. Então, isso aqui iluminou um pouco do meu trabalho aqui. Então, às vezes é um pouco sobre isso, né? Sim, bem colocado. Eu citei aqui o primeiro momento da importância da pausa, de você estar numa postura sentada, e eu citei a parte física, fisiológica do aparelho circulatório. Mas o doutor tocou num ponto importantíssimo. Se você está parado frente a um aparelho de computador, um notebook, fazendo uma atividade, você tem uma carga física, mas você tem uma carga mental, cognitiva, muito maior, porque você está preso àquela jornada de trabalho, está preso àquela tarefa. Muitas das vezes o teu raciocínio começa a girar em círculo, você vê e não percebe que você não consegue evoluir no raciocínio. E aí vai em cima que o Dr. Roosevelt acabou de citar. Só de você sair daquele ambiente, você desprender teu raciocínio e ir em direção a um outro ponto da casa, do trabalho, e você abre, vai à janela, dá uma olhada, você vai esparecer e você vai desobstruir esse momento que você está de input-output, né, informações de raciocínio dentro daquilo que você está preso. Então, são várias cargas mentais que nós chamamos de entrada e saída de informação. Você olha para o texto, memoriza, input, aí você vai, digita, daqui a pouco você não consegue mais. Então, os canais aferentes e referentes já se entopem, a fisiologia mostra isso, não tem resposta, né? Então, a gente sabe que o trabalho, a carga cognitiva vem daí, você tem que parar, fazer uma pausa, não só do ponto de vista físico, mas do ponto de vista mental, que você vai fisiologicamente permitir que teus neurônios dê aí um famoso, está escrito break ali, por isso que o juiz voltava com a mente mais oxigenada e pensava, para a gente é igual, o doutor falou em insights, eles acontecem por isso, por essa desobstrução. Resumindo, antes, se for escolher uma hora para responder um processo, que seja pela manhã ou depois das pausas, tá? Essa é a lição desse slide, né? Brincadeiras à parte, eu acho que agora vem a parte prática, tá, Anderson? Eu acho que deve ter muita gente que está agora assistindo a gente, que está querendo saber assim, não, beleza, a pausa, ó, entendi. Agora, o alongamento, aquele exercício com a bolinha que o Anderson mostrou, aquele alongamento do quadrado lombar, eu não sei nem para onde vai. E agora chegou a hora da gente mostrar um pouco isso, tá, Anderson? Então vamos lá. A coluna cervical, ela vem pagando um preço muito alto com a chegada desse carinha aqui, que são os nossos smartphones. Então, a partir da chegada dele, e aí eu queria fazer uma pergunta aqui para todos vocês: qual foi o dia, qual foi o ano que você recebeu, que você ganhou, que você comprou o teu primeiro smartphone? Vamos colocar um retrovisor assim, um espelho, e olhar no retrovisor e tentar recordar em que ano que você conseguiu. Só tem um porém. Tem pessoas que usam o celular na altura do ombro, mas a maioria das pessoas usam o celular preso no corpo, encosta no abdômen e faz esse movimento de flexão. Não sei se vocês conhecem alguém que digita assim. Isso imputou à coluna cervical um número maior de flexão. Por quê? Muitas
de nós, eu não sei se vocês que estão me ouvindo, se vocês conhecem alguém que leva o celular para o quarto e prende o celular na barriga e fica em flexão, faz um rolinho com o travesseiro e fica digitando na hora de dormir. Isso prova que, não só de pé como deitado, o número de horas da coluna cervical em flexão aumentou. E aqui o slide mostra que essa calota craniana, que pesa aí 5 quilos em média, 4,5 kg, 5,5 kg, dizem as más línguas, quando tem merda na cabeça, pesa um pouquinho mais. Então, a tendência é pesar 5 quilos. Ela pesando 5 quilos, ela sobrecarrega os discos da coluna cervical. O que a gente tem que fazer? O que é orientado? O celular tem que estar na altura do ombro. Eu coloco a outra mão aqui e apoio. E vou mudar a posição. Aí me fala, mas é difícil, você vai impor força no meu ombro, eu prefiro o teu ombro do que uma lesão de coluna cervical. Tá? Porque tem um agravante. Eu não sei se quem está me ouvindo aqui dorme de barriga para baixo, dentro dos hábitos de dormir. Porque tem pessoas que pegam o travesseiro, abraça assim e faz a rotação da cabeça. Então eu tenho a rotação e a inclinação, porque é o tamanho do travesseiro. A estatística mostra que 65% das pessoas que dormem em decúbito ventral, que é barriga para baixo, terão uma lesão de disco intervertebral, 65%. Se eu tenho um hábito desse nocivo de dormir de barriga para baixo e uso esse celular de forma indevida, tanto de pé como sentado ou deitado, o número de horas... Então, eu li num trabalho publicado que na Grã-Bretanha, Reino Unido, o aumento de 49% das consultas em ambulatório de traumatortopedia, cuja queixa maior é a coluna cervical e cérvico-dorsal, e que o mentor maior desse quadro era o celular. Então, nós devemos... Então, vou deixar para vocês, tem 2 exercícios propostos ali de inclinação, para alongar, entendeu? Para alongar o trapézio, que é esse músculo que paga o preço maior. O outro exercício de rotação, coloca o braço esquerdo atrás, a ponta dos dedos tocando a escápula atrás e gira a cabeça para a direita. Gira, conta até 6 segundos e aí volta. Aí troca, põe a mão direita atrás, com os dedos tocando na escápula e gira a cabeça para a esquerda. Quanto tempo? Mantém 6 segundos, 8 segundos na fase inicial. Tá? A gente descobre, Dr. Roosevelt e todos, que a gente tem uma limitação da coluna cervical quando você vai dar ré no carro. Eu não sei se tem alguém aqui, dessas 269 pessoas, se vai dar ré no carro, tem que virar o tronco para dar ré no carro. Nossa, que não consegue, que não tem rotação. Então, pessoal, acabei de descobrir que eu tenho comportamento, tá? Então, quando a cabeça ela vai perdendo, só que essa limitação de rotação das nossas amplitudes basais, ela é promovida e ela acontece por uma palavra muito triste para nós especialistas em biomecânica, o desuso, a falta de uso. Então, vamos lá. Se eu colocar a minha mão direita na orelha esquerda e pegar a minha mão esquerda na face direita e fazer uma tração manual, rodando, alongando, eu volto no meio, a mão esquerda na orelha direita, pega a mão, põe na face e gira, alongando a cabeça lentamente para a direita e volta. Você faz uma tração manual. Todo mundo já viu o filme de espionagem, né? O espião chega e pega a cabeça do caboclo e gira assim. Aí dá um estalo, caramba. Não é isso, não. É só para alongar e fazer um alongamento progressivo. Só que eu diria o seguinte, não pode ter extensão da cabeça nem flexão. O olhar tem que estar na horizontal para fazer esse alongamento. É isso.
esses dois exercícios e a preocupação hoje gritante com a coluna cervical. A cintura escapular. Como nós estamos falando de coluna cervical, quem estabiliza a coluna cervical? As duas cinturas escapulares, direita e esquerda, são duas grandes amarras, da mesma forma que a cintura pélvica. Essas duas grandes amarras estabilizam a coluna cervical. Então, é de suma importância que nós tenhamos uma cintura escapular saudável. No processo fabril, é de suma importância aqui. Está proposto um alongamento encostado na parede, 90% apenas do peso corporal, né, 10% eu diria, a flexão no encosto da mesa, sobre a mesa com 60% de força, e os homens costumam fazer essa flexão de braço a 100% no chão. Eu fazendo isso, eu vou estabilizar, não vou permitir a protusão do ombro e a corcundez, que é comum. Tive uma experiência lá com o Dr. Hudson. O Dr. Hudson me emprestou um aparelho lá em 91, um aparelho dele de potencial evocado, e eu tinha na Sandóis, o posto estudado, essa dificuldade. E nós fizemos passamos uma série de exercícios para as mulheres trabalhadoras e elas estabilizaram a cintura escapular. Então foi um resultado assim esplendoroso, porque umas senhoras que estão nos ouvindo aqui, 2 gestações, 3 gestações, a tendência é a protusão do ombro e a corcundez. Olha retrato de família. Aquelas vozinhas, aquelas tiazinhas com corcundez e distensão de parede é por falta de estabilidade da cintura escapular. Então, os alongamentos estão aí propostos. Esse, eu gosto muito desse daqui, de alongar dorsal. Esse que está na foto das 2 mãos atrás. Vocês podem usar, já trouxe o macarrão, se não tiver o macarrão, tiver com dificuldade, uma toalha de rosto, pega na mão na largura do ombro, não pode ser mais aberto nem mais fechado, largura do ombro, puxa e faz o alongamento. Esse daqui, ó, alongando o bastão atrás, fazendo esse movimento, segura o macarrão atrás e faz o alongamento também com uma toalha de banho para você fazer seus alongamentos diários para a cintura escapular. Ô, Anderson, você falando aqui, eu lembrei um pouco da pandemia, né? Porque, assim, nós precisamos, na pandemia, a gente precisou se virar um pouco fazendo isso aqui, né? Então, às vezes, na pandemia, nós fizemos muitas lives, viu, Anderson? Eu e o doutor André juntos. E a gente falava assim, que chegou a hora a gente virar japonês, sabe? Porque japonês era uma coisa impressionante. Acontece uma enchente, não boia um saco de lixo. Porque eles já entenderam que aquilo acontece com uma certa facilidade lá, e aí eles entenderam que eles precisam, né, ter um cuidado preventivo muito grande. E para essas coisas aqui, para esse ponto aqui, a gente precisa virar japonês também, né? O povo oriental é um povo que ensina muita gente, né? Sim. Então, assim, eu olhando aqui esse exercício de flexão, usando uma mesa, parede, próprio chão, né? Quantos de nós, durante a pandemia, não precisou fazer alguma coisa desse tipo para poder quebrar um pouco aquela situação da gente trancado dentro de casa? Então, chegou a hora de a gente trazer esse hábito. A gente não está mais trancado dentro de casa. Então, né? A preocupação, desculpa interromper, doutor, a preocupação está aqui. O ombro é uma articulação antigravitacional. Então, você vai pentear o cabelo, você vai escovar o dente, ela vence a gravidade. Então, ela precisa de músculos estabilizados, precisa que a cintura escapular esteja estabilizada para ela não fazer a protusão do ombro e ela machucar. Até na atividade de vida diária, se tem várias pessoas que com quadro de dor de ombro, eu fico fazendo escova, né, que é muito comum nas cabeleireiras, de ficar com o braço elevado. Se ela tem uma estabilidade de cintura escapular prévia, ela vai se machucar mesmo na atividade doméstica. Perfeito. Fica a dica, tá?
pessoal. Fica a dica. Vamos lá, Anderson. Isso é um dado importante. A coluna, a gente usa a coluna vertebral 24 horas por dia. E aí eu vou fazer um exercício com vocês. Doutor Russo, vamos lá, você vai ser meu cobaia. Afasta um pouquinho na cadeira, para trás, Beleza, será que o pessoal vai ver aqui? Desamarra o cadarço. Eu sei que você está descalço aí de chinelão. Desamarra o cadarço do pé direito. Aqui, ó. Pode voltar, pode voltar. Não faça o que o Dr. Russo fez. Olha só, vou desamarrar o cadarço. Errado, errado. A perna dobra e você desamarra o cadarço com a perna em cima da outra perna, direito e esquerdo. Então, eu nem saí de casa, eu vou amarrar o sapato, eu vou fazer isso. Aí eu vou escovar o dente, eu vou colocar a mão na pia e ficar debruçado sobre a pia. Gente, e aí eu vou pegar o ônibus da fábrica. Vou ele pegar o ônibus da fábrica. Ao vivo, gente. Vocês já pensaram isso? O Anderson está me corrigindo ao vivo. Mas repete aí para aprender, então. Repete aí isso não foi combinado, é para mostrar que não foi combinado. Foi mal, foi mal. Então, a postura do dia a dia, ela diz tudo de quem somos. Então, a coluna vertebral, a gente usa ela muitas das vezes indevidamente. Eu citei aqui de dormir de barriga para baixo. Então, o problema de dormir de barriga para baixo é que na fisiologia do sono não tem contração muscular. Por isso que o travesseiro fica babado, né? A saliva sai. Por quê? Você não tem contração muscular e você faz e promove um giro da coluna cervical, idem para a coluna lombar. Então, eu falo para o pessoal, chegou em casa, trabalhou um turno de trabalho, quer ficar na sala com a família vendo televisão, arruma o ninho. Arruma o ninho, põe lá um travesseiro, a rampa, de forma que você fique em Fowler a 45 graus e ali. Por quê? Você vai chegar cansado, vai deitar no sofá, vai botar a cabeça no braço do sofá, ali você vai dormir, porque você tem uma jornada de trabalho inteira. Então, na hora de dormir, cuidado na posição de dormir. E os alongamentos para a coluna como um todo. Eu gostaria de deixar para vocês, vou deixar aqui os alongamentos espiralados. Eles são cientificamente comprovados porque a gente consegue alongar a terceira camada. Então, movimentos espiralados. Vamos lá. Sentado, vou passar um sentado para vocês. A mão direita atrás no bolso, no glúteo esquerdo. Vamos lá, coloca, vai lá, doutor. Mão direita no glúteo esquerdo, lá atrás. Eu prendi isso daqui. Subo o meu braço esquerdo e giro o tronco suavemente para a direita. Para a direita, giro, 6 segundos e volto. E volta. Ok? Aí, ó, a mão esquerda lá no bumbum direito, lá no glúteo direito. Prendeu aqui, eu estou prendendo, subo esse braço e giro o meu tronco para a esquerda. Giro o tronco para a esquerda, giro, alongo, 6 segundos, sem prender a respiração, alonga e volta. Ok? Você faz o movimento espiralado, entendeu? E eu cheguei a comentar desse daqui, de cruzar a perna direita, mão esquerda segura, leva o braço para trás, que também é um movimento espiralado, e volta. São 2 movimentos espiralados. Você pode estar de pé, fazendo um espreguiçar de forma técnica, com os olhos da biomecânica, usando a biomecânica a teu favor. Como é que você espreguiça? O espreguiçar é uma coisa deliciosa, maravilhosa, é fisiológico. Você dá espreguiçado. Só que a partir de hoje, eu vou pedir para vocês que façam uma experiência de pé, apoie o calcanhar direito um pouquinho à frente do pé esquerdo, sobe o braço direito, leva o braço esquerdo para trás e faz uma espiral, girando o tronco para a esquerda, o braço indo em direção ao teto. Alonga, gira e agora volta e faz. Aí você troca o apoio do pé.
o pé esquerdo um pouquinho à frente do direito, levanta a ponta do pé para cima, que é a dorsiflexão do pé, entendeu? O calcanhar esquerdo, sobe o braço direito e faz um giro para a esquerda, alonga, conta até 10 segundos, sem prender a respiração e volta. A chance de errar nesse exercício é usar 2 eixos. Ajandar é girar inclinando. Não. Gira com o olhar no horizontal, em cima do eixo da coluna. Não pode inclinar, porque aí vai machucar. Se você conseguir fazer isso daqui, você vai ver, vai ter uma sensação de alívio. Os outros exercícios do método Spiralano, posso mandar depois disponibilizar para vocês. Aqui o alongamento, esse com giro do tronco, é a mesma coisa. A perna direita à frente, o braço esquerdo à frente, pega o punho esquerdo e leva os 2 braços para cima e para a direita. Aí depois troca a perna. Perna esquerda, pega o braço direito, sobe acima da cabeça, segura com a mão o punho direito e leva girando o tronco para a esquerda. À medida que você vai alongar todo o teu lado esquerdo, fazendo uma espiral suave, espiralando suavemente o tronco para o lado esquerdo. Então, são os 2 movimentos. E no desafio para o dia a dia, já falamos da circulação, a panturrilha requer alongamento, entendeu? A musculatura posterior, que são os músculos antigravitacionais, precisam ser alongados, entendeu? Eu tenho uma cadeira aqui na minha frente, se eu colocar a cadeira aqui, coloquei minha perna apoiada na cadeira, só de colocar a minha perna nessa posição, eu estou alongando a musculatura posterior. Aí troca, não precisa fazer nada, só se você usar a cadeira, todo mundo acha que tem. Doutor, tem uma cadeira na cozinha, doutor? Eu tenho uma cadeira em cada espaço da minha casa. Então vamos lá. Enumera, põe lá 5 cadeirinhas enumeradas. Passou pela 1, alonga a direita. Alonga a esquerda. Passou a cadeira 2, tá? Essa eu já fiz a 2, aí na 3. Isso é uma dinâmica que a gente faz, porque via de regra, as mesas da cozinha são 4 cadeiras ou 6 cadeiras. Enumera a cadeira e faz o alongamento dessa cadeira posterior e põe lá uma marquinha na cadeira. A da cadeira 1 eu já fiz, aí vai para a cadeira 2. E no final do dia, de uma forma lúdica, você alongou a tua cadeira posterior. Essa dica do desenho de elevar as pernas, não deixe de fazer isso. Experimente a partir de hoje. Manter as pernas elevadas, 10 a 15 minutos, faz um bem danado. Todos os angiologistas orientam isso. Eu digo para vocês, eu vou dizer com sinceridade, eu não fazia isso. E tem já 4 meses que eu tenho feito e tenho passado o pessoal aqui na linha de fábrica, eles falam, olha, que espetáculo. E eu estou fazendo essa experiência com o pessoal de chão de fábrica, eles têm relatado maravilhas, porque eles trabalham o dia inteiro em pé. E o alongamento da panturrilha. Meus amigos, não deixem de alongar a panturrilha. Não deixem. Da mesma forma que enumerou a cadeira, lá vai enumerar quantas vezes você alonga a panturrilha, porque ela é a mola propulsora que nos faz caminhar desde 1 ano de idade, quando nós saímos, arrastamos, engateamos e ficamos de pé, ela é a mola propulsora que nos desloca no tempo e no espaço. Então, o volume da panturrilha diz o tamanho da responsabilidade dela no aparelho antigravitacional, na estrutura antigravitacional que nos mantém de pé. Ah, maravilha, nós falamos disso. Quando você levanta para ir à cozinha e ao banheiro, você faz um descanso da tua acuidade visual. Então, os especialistas indicam, fecha os olhos, coloca a mão sobre os 2 olhos e permanece ali uns 2 minutos com os olhos fechados. Dá um descanso enorme para a nossa visão. E aqui está orientando a intensidade de luz. Repare que muitas das vezes você está com uma intensidade de luz sem propósito, é só ir lá e diminuir. Tá certo? Uma outra coisa que eu gostaria de deixar para vocês, se você enviou hoje um e-mail para alguém
e nesse e-mail estava lá com a caixa Arial 10, você permitiu que o teu par, teu colega de trabalho, lesse uma mensagem em Arial 10. Não tem lugar nesse planeta Terra que está escrito que diz que a pessoa você tem que ler às 7 horas da manhã um e-mail com Arial 10. Ô, Então, gente, usem. ele fez uma reunião comigo, gente, e falou dessa letra olhando a minha tela. Eu vou até ir além. A gente faz, às vezes, pega a tela do computador e deixa com a letra minúscula. Eu tenho muito essa mania. E o Anderson, quando viu a minha tela, assim, acho que as letras eram tão pequenas, assim, ô, doutor, não sou obrigado a ler essa letra, não. Aumenta aí para mim, por favor. E realmente, assim, isso que ele está falando, parece ser uma bobagem, mas ajuda a gente no dia a dia. Ter essa consciência também, e que se está pequeno, aumentar, dar zoom, né, Anderson? A gente tem recursos tecnológicos dentro do sistema que Tem permitem isso. no Excel, no Word, você explode a tela, trabalha com a tela a 140% e põe lá uma caixa alta. Quando você terminar seu trabalho, você formata, põe a margem, põe lá e eu uso o Verdana 12, gosto muito do Verdana 12, é uma letra mais cheinha, ou Arial 12, você vai ler, vai enviar para o teu par, dentro de uma zona de conforto de acuidade visual, e esse trabalho não é meu, esse trabalho é um trabalho italiano, da Universidade de Milão, de ergoftalmometria, entendeu? Que assisti uma palestra de um italiano que ele nos corrigiu quanto a isso, da mesma forma que o Dr. Rússio foi observado, todos nós fomos observados. Esse trabalho é um trabalho muito antigo, mas eu tenho pedido ao pessoal de TI essa formatação, mas é difícil essa luta aí. Peço até ajuda aos médicos aí que nos ajudem. Então é isso, o descanso da acuidade visual. Outra coisa, se você está em casa, você não pode ter a janela atrás de você, que a luz da janela incida, então você tem que estar perpendicular à janela, de forma que a luz seja perpendicular ao teu computador. Entendeu? Você não pode estar brigando com a luz externa, né? Quando eu chego em supermercado, eu vejo aquelas as meninas do caixa olhando assim, porque elas estão de frente para a porta de entrada, ela querendo ler. Olha, o Lazarento que fez aquelas meninas passarem por isso é terrível, porque eu fico com dó dela da parte e da parte cervical também, porque o cara coloca a tela aqui e ela pega o carrinho aqui. Então, cada preço ela tem que fazer um giro de 90. Se ela pega um carrinho de uma compra de mês do Dr. Roosevelt lá, 400 itens, né? Coitada da cervical dela. É isso. Perfeito. Então, gente, a gente está chegando ao fim desse nosso momento, né? Eu espero que realmente esse nosso bate-papo tenha trazido muitos insights para vocês, tá? Que auxiliem vocês no dia a dia. E vou dizer que durante esse We All Care Days, vocês vão receber também links para vídeos antes. E não só vai ficar você, não. Tem outras artistas, outras pessoas que gravaram os vídeos mostrando um pouco como alongar, tal. Fiquei sabendo que ficou um espetáculo. Ficou um espetáculo. E aí, por favor, acessem, vejam, observem, divulguem, tá? Se auxiliem no dia a dia, quando vocês se encontrarem, tentem fazer disso um momento conjunto, enfim. Tá, pessoal? Isso aqui é para vocês, é uma proposta de trabalho, de dizer assim, eu sou o responsável pelo meu próprio cuidado, né? E parafraseando o nosso programa de WHS, né? O We All Care, né? Nós somos todos cuidado mesmo. Então, é isso. Eu cuido de mim, você cuida de si, a gente se ajuda nesse cuidado, né? Nesse processo de desenvolvimento de autocuidado, e vamos junto, né, Anderson? Doutor, eu já aprendi, até alonguei aqui, descobri uma musculatura aqui dorsal, que talvez eu tenha uns 4 anos que eu não alongo, tá? Nesses pequenos exercícios, tá certo? Mas vamos junto. Tá, Anderson? Muito obrigado, Anderson. Eu queria agradecer. Eu que queria agradecer a oportunidade.
você, doutor André, Juliana, de oportunizar esse momento. E eu queria deixar uma reflexão para todos nós que o dia 28 de abril de 2025, ele encerra meia-noite, não é isso? Ele encerra Exatamente. meia-noite, nunca mais vai ter esse momento. E que tudo que falamos, que aprendemos aqui, seja um marco para nossas vidas, um marco para todos nós, estelantes, e que a gente possa ter maiores cuidados com o nosso corpo, com a nossa saúde. É Muito isso aí. obrigado aí pela oportunidade. Muito obrigado, viu, gente? Até a próxima. Tchau, tchau.